Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Continuando a leitura. Artigo 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Artigo 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. Artigo 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Estabelecer que os valores destinados a férias, a 13º salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Parágrafo 4º. Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso 3º do parágrafo 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis. Parágrafo 5º. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administração. Parágrafo 1º. O contratado apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. Parágrafo 2º. Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Parágrafo 3º. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 123. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatório, ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de um mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. Capítulo 7º. Da alteração dos contratos e dos preços. Artigo 124. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos. Unilateralmente pela administração. A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos. B. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Por acordo entre as partes. A. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. C. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. D. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. Parágrafo 1º. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Parágrafo 2º. Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2º do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. Artigo 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Artigo 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 124 desta lei não poderão transfigurar o objeto da contratação. Artigo 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Artigo 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Artigo 129. Nas alterações contratuais para a supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Artigo 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Artigo 131.
A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. Artigo 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Artigo 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 46 desta lei. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da administração. Artigo 134. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Artigo 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado, ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra. Parágrafo 1º. A administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Parágrafo 2º. É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. Parágrafo 3º. A repactuação deverá observar um interregno mínimo de 1 ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. Parágrafo 4º. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. Parágrafo 5º. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. Parágrafo 6º. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Artigo 136. Registros que não caracterizam a alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. Alterações na razão ou na denominação social do contratado. Empenho de dotações orçamentárias. Capítulo 8º. Das hipóteses de extinção dos contratos. Artigo 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. Parágrafo 1º. Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no artigo 125 desta lei. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 3 meses. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. Atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Não liberação pela administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, à desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. Parágrafo 3º. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 2º deste artigo observarão as seguintes disposições: não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da linha D do inciso 2º do caput do artigo 124 desta lei. Parágrafo 4º. Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 desta lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Artigo 138. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração.
determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. Parágrafo 1º. A extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Parágrafo 2º. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção, pagamento do custo da desmobilização. Artigo 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências. Inciso 1º. Assunção imediata do objeto do contrato, do estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Inciso 2º. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Inciso 3º. Execução da garantia contratual para a. Ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução. b. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível. c. Pagamento das multas devidas à administração pública. d. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível. Inciso 4º. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2º do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso. Capítulo 9. Do recebimento do objeto do contrato. Artigo 140. O objeto do contrato será recebido, em se tratando de obras e serviços, a. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. b. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Em se tratando de compras. A. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. b. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Parágrafo 1º. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3º. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. Parágrafo 5º. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. Parágrafo 6º. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. Capítulo 10. Dos pagamentos. Artigo 141. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos: fornecimento de bens, locações, prestação de serviços, realização de obras. Parágrafo 1º. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente, e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações: grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública. Pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público, ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância, ou o cumprimento da missão institucional. Parágrafo 2º. A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Parágrafo 3º. O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em sessão específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Artigo 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada, ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Artigo 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Artigo 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Parágrafo 1º. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar a implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica. Parágrafo 2º. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Artigo 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Parágrafo 1º. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.
Parágrafo 3º. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Capítulo 11. Da nulidade dos contratos. Artigo 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, motivação social e ambiental do contrato, custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas, despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados, despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades, medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas, fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação, custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato, custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Artigo 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido, na forma do artigo 147 desta lei, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente, e desconstituindo os já produzidos. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Artigo 149. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Artigo 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Capítulo 12. Dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 151. Nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações. Artigo 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Artigo 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Título 4. Das irregularidades. Capítulo 1º. Das infrações e sanções administrativas. Artigo 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: dar causa à inexecução parcial do contrato. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Dar causa à inexecução total do contrato. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções serão considerados: a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a administração pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1º do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1º do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2º do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3º do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 5º. A sanção prevista no inciso 4º do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 8º, 9º, 10, 11 e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos.
Parágrafo 6º. A sanção estabelecida no inciso 4º do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridades de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1º deste parágrafo, na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As sanções previstas nos incisos 1º, 3º e 4º do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2º do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Parágrafo 9º. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2º do caput do artigo 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação. Artigo 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3º e 4º do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo 3º. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e será interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial. E, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, comum. Sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161. Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, NEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do caput do artigo 156 desta lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. Artigo 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta lei. Artigo 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente. Reparação integral do dano causado à administração pública. Pagamento da multa. Transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8º e 12 do caput do artigo 155 desta lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Capítulo 2º. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Artigo 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso 1º, recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de a. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. B. Julgamento das propostas. C. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. D. Anulação ou revogação da licitação. E. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. Inciso 2º. Pedido de reconsideração, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1º do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1º do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. A apreciação dar-se-á em fase única.
Parágrafo 2º. O recurso de que trata o inciso 1º do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Parágrafo 3º. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Parágrafo 4º. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Parágrafo 5º. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Artigo 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 156 desta lei caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Artigo 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4º do caput do artigo 156 desta lei caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3º. Do controle das contratações. Artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se às seguintes linhas de defesa. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam um resultado mais vantajoso para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Parágrafo 2º. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa, a que se referem os incisos 1º, 2º e 3º do caput deste artigo, observarão o seguinte. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1º deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 desta lei. Parágrafo 1º. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. Parágrafo 2º. A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Parágrafo 3º. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 4º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Artigo 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte. Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente as causas da ordem de suspensão, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão, prestar todas as informações cabíveis, proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3º. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 172. Vetado. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5º. Disposições gerais.
Capítulo 1º, do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de 3 representantes da União indicados pelo Presidente da República, 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, 2 representantes dos municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações: planos de contratação anuais, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos, atas de registro de preços, contratos e termos aditivos, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer sistema de registro cadastral unificado, painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas, sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei, sistema eletrônico para realização de sessões públicas, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas, 6, e ao Cadastro Nacional de Empresas punidas, NIP. Sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite a. Envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. B. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 19 desta lei. C. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento. D. Divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. O PNCP deverá, ainda, entre outras funcionalidades, oferecer o SIC-SIX. Parágrafo 3º. A. As funcionalidades a que se refere o parágrafo 3º deste artigo serão os sistemas adotados e oferecidos pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na forma de regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei, para cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão publicar, em diário oficial, as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Capítulo 2º. Das alterações legislativas. Artigo 177. O caput do artigo 1048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4º. Inciso 4º do artigo 1.048, em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 17 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 178. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2º-B. Capítulo 2º-B. Dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta e legal. Artigo 337-P. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena, reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação, ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena, reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção, de 2 anos a 3 anos, e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, reclusão, de 3 anos a 5 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais.
Fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Entrega de uma mercadoria por outra. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena, reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Contratação inidoneia. Artigo 337-M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, reclusão, de 1 ano a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, reclusão, de 3 anos a 6 anos, e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha participar de licitação e, na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito. Pena, reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337-O. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo, ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena, reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Artigo 179. Os incisos 2º e 3º do caput do artigo 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º do artigo 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, concessão de serviço público, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3º do artigo 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Artigo 180. O caput do artigo 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada. Capítulo 3º. Disposições transitórias e finais. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10.000 habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Quando, verificada qualquer das hipóteses da linha D, do inciso 2º, do caput do artigo 124 desta lei, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira. Aportados novos recursos pelo concedente. Reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado. Parágrafo 3º. São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias, para promover alterações em seu objeto, desde que isso não importe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Seja apresentada justificativa objetiva pelo conveniente. E quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Parágrafo 4º. Os saldos remanescentes e os rendimentos financeiros auferidos na forma do parágrafo 1º deste artigo serão obrigatoriamente computados a crédito do convênio e aplicados no objeto de sua finalidade na ampliação de meta, quando possível, sem prejuízo da funcionalidade do objeto pactuado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Artigo 184-A. A celebração, a execução, ao acompanhamento e a prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União, com valor global de até R$1.500.000, aplicar-se-á o seguinte regime simplificado. O plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. A minuta dos instrumentos deverá ser simplificada. A liberação dos recursos dar-se-á em parcela única.
A verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho. Parágrafo 1º. O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo conveniente do transferegol e por vistorias em loco, realizadas considerando o marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias, quando necessárias. Parágrafo 2º. Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento. Parágrafo 3º. Quando exigidos, os registros dos projetos de engenharia, dos documentos de titularidade de área, do licenciamento ambiental e do processo licitatório pelo conveniente no transferegol constituirão condição para a liberação da parcela única dos recursos de que trata o inciso 3º do caput deste artigo. Parágrafo 4º. O regime simplificado de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta lei. Artigo 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do capítulo 2º-B, do título 11, da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 186. Aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010. Artigo 187. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta lei. Artigo 188. Vetado. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos artigos 1º a 47-A, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital, ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2º do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo ao imóvel do patrimônio da União, ou de suas autarquias e fundações, continuará regido pela legislação pertinente, aplicada a esta lei subsidiariamente. Artigo 193. Revogam-se. Inciso 1º. Os artigos 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta lei. Inciso 2º. Em 30 de dezembro de 2023. A linha A. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A linha B. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. E a linha C. Os artigos 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 1º de abril de 2021, do centésimo da Independência e 133º da República.